Boa tarde, tô eu aqui, ó, com várias anotações, tá? Dos alunos que me entregaram a tempo de eu fazer as anotações, mas eu corrigi de todo mundo, certo? Então aqui, ó, eu fiz várias anotações, tá? Botei o nome do aluno, botei a anotação que eu tava fazendo. Isso aqui é papel de rascunho de lá do trabalho. Então eu fiz as anotações. Mas antes eu quero discutir um pouquinho com vocês, tá? Sobre a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, assim, para que serve esse exame? Ele é um exame de laboratório, né, que tem por finalidade identificar a presença de sangue nas fezes. Isso está lá no texto que eu mandei para vocês. Ele é importante porque ele vai detectar frações, ainda que muito pequenas, de sangue. Esse sangue, quando é fração muito pequena, apenas a presença da hemoglobina, a gente não consegue visualizar. Então, a gente não consegue perceber que está eliminando o sangue nas fezes, tá? Então, esse exame ele é importante para detectar esse sangramento ou essas pequenas frações de sangue presente nas fezes. Bom, isso quer dizer que o paciente está doente? Não necessariamente. Tá? Então, a partir desse exame, ele é considerado um exame de rastreio, né? Porque a partir da detecção da presença do sangue nas fezes é que outros exames poderão ser realizados para finalmente dar um diagnóstico para o paciente. Aí o texto que eu mandei para vocês diz assim: detectar frações tão pequenas, né, difíceis de visualizar, ajudando no diagnóstico precoce de pólipos, né? Ou seja, fazem que o paciente não está apresentando sintomas. Bom, o teste ele é indicado para encontrar sangue, entretanto, ele não determina nem a causa do problema, né, e nem o local do intestino onde o sangramento está acontecendo. Então, a partir do momento, volto a repetir, que é detectada a presença de sangue, é preciso agora investigar qual é o órgão do trato digestório que está sofrendo este sangramento. E aí agora, né, a partir desses outros exames, diagnóstico e tratamento adequado do paciente. Um resultado positivo está lá no texto de vocês, né? Ou seja, a presença de sangue oculto nas fezes, o teste positivo para PSO, não quer dizer que o paciente esteja doente, não quer dizer que o paciente esteja com câncer, tá? Mas que ele poderá outros exames, outros procedimentos, e aí um deles que é citado na apostila de vocês é a colonoscopia, tá? E a colonoscopia, sim, ela tem a finalidade de visualizar o interior do trato digestório, né? Via retal, é feito pelo reto, tanto detecta a presença de pólipos quanto a presença de tumores. Então, é um exame super importante, principalmente mulheres, né? Tem maior probabilidade, não, o texto fala homens e mulheres, mas as mulheres têm maior probabilidade de desenvolver câncer de cólon, tá? De cólon com N no final, não é colo uterino, é cólon, uma parte do intestino, né? Um apêndice, né? Um anexo lá do intestino. Então, as mulheres têm maior probabilidade de desenvolver câncer de cólon. Então, por conta disso, toda mulher a partir dos 45, 50 anos deveriam, porque o Sistema Único de Saúde não nos possibilita isso com tanta facilidade, mas todas as mulheres a partir dessa idade deveriam fazer uma colonoscopia pelo menos uma vez ao ano. Bom, para realizar o procedimento, as amostras de fezes são coletadas, né, pelo paciente em coletores descartáveis, né? De método simples, é aquela coleta de fezes que a gente faz para o parasitológico. Só que para a presença de sangue oculto nas fezes, para a pesquisa de sangue oculto nas fezes, esse coletor não pode ter formol. Então a gente chama de fezes in realia, ou seja, fezes que sejam coletadas no dia, né? Fezes sem nenhum aditivo e que, de preferência, não precise ficar na geladeira por muito tempo, tá? O ideal é coletar no dia e levar diretamente ao laboratório. Então, é um método simples, não é invasivo, né? Não invade o corpo do paciente, invasivo no sentido de invasão, e é um método também de baixo custo, né? Pode ser realizado
por diversos métodos a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Eu estou passando aqui adiante só para eu me situar ali com a apostila para a gente conversando. Bom, alguns fatores podem alterar o resultado desses exames, né? E um deles é o sangramento gengival. Então, às vezes, o paciente tem sangramento de gengiva por carência de vitamina C, né, que é o ascorbuto, que aí tem sangramento gengival. Às vezes ele pode ter um sangramento até porque feriu com a escova dental, né, na má escovação, não usando uma escova adequada. Uma afta e vários fatores, né? Quantas vezes a gente não morde a bochecha ou morde a língua, né? E esses sangramentos, pequenos sangramentos, eles vão aparecer na pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, o ideal é que, se o paciente está tendo algum desses sintomas, sangramento gengival, ou machucou a gengiva, machucou a língua e tal, não coletar as fezes durante esse período. Alguns métodos, né, não fazem diferença entre sangue animal e sangue humano. Por isso, os laboratórios que trabalham com esses métodos não diferenciais, eles exigem que o paciente faça uma dieta restritiva para alguns alimentos, principalmente carne vermelha e beterraba, porque aquele vermelho da beterraba pode ser confundido com sangue. Dependendo do método que for utilizado, ele não vai conseguir detectar se é sangue humano ou não. Então, alguns laboratórios exigem, né, uma dieta restritiva de alguns alimentos para poder fazer a realização do procedimento. Então, assim, sangramento na gengiva ou nasal, né, período menstrual, porque o sangue da menstruação pode se misturar com as fezes, né, ir para o coletor e aí sim é sangue humano e pode dar um resultado falso positivo. Pacientes que alimentação com carne vermelha e a utilização de alguns medicamentos como a aspirina, a vitamina C, né? São fatores que mais alteram os resultados do PSO, pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Essa interferência desses elementos aí, desse sangue, da carne vermelha, da vitamina C e tal, não ocorre quando a pesquisa é feita através do método imunológico, que é o imunocromatográfico. Por quê? Porque esse imunocromatográfico, ele só detecta sangue humano. Claro, no sangramento gengival ele vai aparecer, né? Porque é sangue humano. Mas se for carne vermelha, não vai interferir. Então, o teste imunológico ou o imunocromatógrafo é um método de grande sensibilidade, ou seja, ele é bastante sensível para a detecção da hemoglobina humana e detecta especificamente sangue humano. Por este motivo, este teste imunocromatográfico, ele não precisa da realização de dietas, tá? A pesquisa de sangue, tá lá nas observações da apostila de vocês, ela deve ser realizada em amostras fecais recentemente eliminadas, acabei de falar, né? A amostra do dia. Análise de 3 amostras, né? Aumenta a sensibilidade do exame, ou seja, às vezes o paciente está com sangramento, está com um pólipo que não sangra todo dia. Então, ele tem sangramentos esporádicos. Então, se eu coleto todo dia, eu posso não conseguir capturar, ou seja, se eu coleto as 3 amostras do mesmo dia e eu estou num dia em que o pólipo não está sangrando, eu não vou conseguir capturar o sangue nas fezes, né? Então, o ideal é que sejam 3 dias simultâneos. Lá no laboratório, a gente pede que quando for 3 amostras, essas 3 amostras sejam coletadas em dias alternados. Bom, quando o paciente realiza o método de forma mais comum, aí sim, que são os métodos mais fáceis, né, mais baratos, não é imunocromatográfico, aí sim ele precisa fazer uma dieta mais rigorosa. E aí cada laboratório tem o seu POP, né, procedimento operacional padrão. E dentro desse procedimento operacional padrão, cada laboratório vai passar as normas de coletas técnicas, né? As formas de como o paciente deve coletar as fezes para fazer a pesquisa de sangue oculto.
Então, varia muito de um laboratório para outro. Quando o paciente chega para mim com pesquisa de sangue oculto nas fezes para realizar e fala assim, Jace, eu quero fazer no outro laboratório, eu quero fazer particular, qual é o procedimento? Eu preciso estar em jejum, eu preciso fazer dieta, como é que eu faço? Bom, a única orientação que eu, Jaciene, dá para o paciente é: você precisa coletar as fezes do dia em coletor estéril, mas antes de tudo você precisa selecionar o laboratório onde você vai fazer o exame para saber se esse laboratório tem alguma dieta restritiva ou não, ou se esse laboratório vai te fornecer o coletor, porque tem laboratório que não aceita em coletor externo, só do próprio laboratório. Então, o primeiro passo na hora de fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes é ver onde você vai fazer, para saber se esse laboratório que você vai fazer tem dieta restritiva ou não.